muito bem-vindos. Então, hoje já a quinta live da nossa jornada Descobrindo o Tingimento Natural, aceleradores e sabotadores da boa aplicação das técnicas. Eu sou a Vanessa Tomazelli, fundadora da Pano da Terra. A ideia dessa jornada é principalmente para quem ainda não tinge ou não conhece o tingimento natural, trilhar esse caminho de descobrimento mesmo aí, e ver e entender, conhecer fatores importantes que influenciam nos resultados, nos bons resultados, porque para quem está começando aí é um mundo de informação, muitas coisas que deixam dúvidas, né? Então o tema de hoje é um acelerador, que é a escolha dos corantes, ou seja, se você souber fazer boas escolhas de corantes, isso certamente vai acelerar tua jornada com bons resultados no tingimento, enfim. Por que a escolha dos corantes, então, ela é importante? Por que eu considero que uma boa escolha ela é um fator acelerador aí de bons resultados? Então, assim, sobre os corantes em si, né, que aí são o fator mais importante do tingimento natural, são as moléculas, as substâncias, as matérias-primas que dão cores as fibras. Muitas pessoas que estão iniciando nesse mundo ou que se deparam com uma peça tingida naturalmente, assim, para compra, digamos assim, ficam na dúvida, se questionam: será que esse tingimento sai? Será que ele desbota? E isso tem muito mais a ver com a escolha do corante para tingir, e com a boa aplicação, ou seja, com um tingimento bem feito, propriamente dito, usando os mordentes fixadores corretamente, do que ao grande grupo tingimento natural em si, tá? Então a gente tem aí dentro das categorias de corantes naturais, corantes extremamente sólidos, que não saem nem com reza brava, digamos assim, que podem passar por lavagens convencionais, já outros que são exatamente o oposto disso, tá? A ideia hoje aqui é falar dessas categorias de corantes, falar da sensibilidade deles, da durabilidade, solidez, formas de extração, enfim, vou dar um apanhado geral aí sobre corantes naturais. Quando a gente pensa assim, em cores na natureza, eu sempre falo aqui de vegetais, tá? Meu foco é trabalhar com plantas, então esqueçam aí outras fontes de cores, tá? Eu vou falar aqui especificamente de plantas, tá? Então, quando a gente pensa em cores na natureza, cores nas plantas, a gente tem aí um arco-íris, um verdadeiro arco-íris, né? Não falta opção de cor, aí uma gama gigantesca de cores. Já falei aqui na live de quarta-feira sobre plantas superiores, que são as plantas que produzem flores, têm mecanismos de reprodução mais refinados, então, e é justamente nas flores aí que a gente tem as cores mais maravilhosas, variadas, né, mais intensas, vibrantes, né, e depois disso a gente passa para as frutas, que também tem cores intensas aí, mais fáceis ainda de extrair, então sucos maravilhosos aí de amoras, morangos, né, uva, jabuticaba, então cores muito intensas nesses sucos de frutas, né, cores variadas que saem aí desde o amarelo até o azul, né, então uma gama gigantesca de cores aí nas flores e frutas, tá? E aí a gente tem os inúmeros tons de verdes nas folhas, as madeiras em geral, aí seus tons castanhos, marrons, beges, mas também temos madeiras coloridas, roxas, amarelas, vermelhas, né? Além disso, a gente tem também uma outra gama de cores em folhas, além dos verdes, que são aí as variações outonais, das folhas outonais, aí amarelos, laranjas, vermelhos, ou não necessariamente do outono, mas algumas folhas que são naturalmente mais coloridas, avermelhadas, ou se tornam avermelhadas depois que caem da planta, tá? Além disso, raízes coloridas, aí diversas raízes coloridas, sejam de raízes comestíveis como as cenouras, os nabos, rabanetes, beterraba, batatas em geral, né, que daí não são raízes, são tubérculos, com outra gama gigantesca de cores.
A gente tem ainda, além disso, sementes, né, grãos leguminosos, que são os feijões, as ervilhas, grão de bico, enfim, são que provém de vagens, né, então são grãos. Cereais aí que provém das gramíneas, que aí temos arroz, né, sementes de gramíneas em geral, o milho, né, uma gramínea também. E aí dentro desses cereais, que são as sementes das gramíneas, a gente também tem diversas cores aí, milho colorido, arroz colorido, né? A gente que tá muito setado que o milho é amarelo e o arroz é branco. A gente tem arroz vermelho, arroz negro. Os milhos também tem uma grande variação que vai do branco até os roxos, quase preto, assim, um roxo tão intenso que é quase preto, né? Sementes em geral, aqui a Sônia tá falando do urucum também, que tem aquele super tom laranjado em volta da semente, que é como se fosse uma pastinha, né? Não chega a ser um pó, tá? É como se fosse uma substância pastosa ali que contém essa cor rica do urucum, tá? E as leguminosas que eu mencionei, então feijões aí de diversas cores, o feijão preto inclusive solta uma tinta quando a gente deixa de molho para esperar cozinhar, né? Então é uma grande variedade aí de cores em todas as partes das plantas, certo? Desde raízes, o caule, as cascas do caule, tubérculos, raízes mais leguminosas, mais tenras, folhas. Então, passando então de caules, galhos, folhas, frutas, flores. Aí, além das plantas superiores que eu mencionei, a gente tem aí que são geralmente as angiospermas. A gente tem outra categoria que em geral são as coníferas, né, como as araucárias, pinos, que são gimnospermas. Então, as gimnospermas elas não produzem flores, frutos. A semente ela é praticamente desprotegida. Então, que a gente até mencionou o pinhão lá, que não é um fruto, ele é só a semente ali afixada na pinha. Mas essa própria casca, tanto a pinha do pinus quanto a casca do pinhão também são fontes de cores. Então, nesse meu apanhado geral que eu dei aqui, já deu para perceber, né, a quantidade de substâncias, de partes de plantas aí. Tudo tem cor, na verdade, né? Mas quais dessas substâncias são boas tintórias? Que partes das plantas são as melhores partes pensando em tingimento de tecido, que precisa aguentar lavagens, usos, né? Não é como se a gente fosse fazer uma pintura numa tela, tingir um papel, um caderno, uma capa de um caderno, algum material, alguma peça que não fosse sofrer lavagens ou muito poucas lavagens, tá? A roupa não, a roupa a gente dá usos, pelo menos deveria, né? Usos mais intensos, corriqueiros, com frequência, demanda maior número de lavagens. Claro que a gente também tem um costume de lavar a roupa mais do que é necessário, às vezes a gente poderia fazer lavagens a seco ou enfim, até para preservar a roupa, isso eu vou abordar na live de segunda-feira. Mas a gente então tem aí uma gama gigantesca de cores na natureza, certo? Então, quais desses corantes eu posso usar? Todos eles terão bons resultados. Então, agora eu vou começar a adentrar no assunto que eu gosto muito de falar aqui, que é fisiologia vegetal, que é começar a categorizar esses corantes, tá? A separar eles por categorias, tá? Então, vamos começar pelas fontes mais óbvias, corriqueiras e coloridas, que são aí a grande variedade de cores das flores e dos frutos, tá? E também essas mesmas substâncias podem estar em outras partes das plantas, mas que em geral estão nas pétalas das flores. As flores aí, às vezes na mesma flor a gente tem diversas cores, né? Flores matizadas, com a parte do miolo de uma cor, a parte de fora de outra. E as frutas, né? Então, as cores geralmente, tá? Não tomem como regra, mas geralmente as cores das pétalas e das frutas são antocianinas, tá? Antocianinas, elas são uma categoria de moléculas corantes, pigmentos,
que fazem parte do grupo dos flavonoides, tá? Os flavonoides, por sua vez, são fenilpropanoides, que são compostos do metabolismo secundário das plantas. As plantas são divididas em metabolismo primário e secundário. Primário determina o crescimento dela, então tudo que envolve o crescimento, substâncias de crescimento, de aumento de tamanho, aumento do tamanho do grão, enchimento do grão ali pelo amido, enfim, a produção em geral vegetativa ou a produção que gera a colheita, enfim, grãos, enfim, a massa da fruta, a substância que cresce, que aí são os amidos, as glicoses, enfim, são o metabolismo primário. O metabolismo secundário já são as estratégias mais refinadas de atração e defesa das plantas, principalmente atração e defesa, mas podem ter outras funções. Há um tempinho atrás eu fiz uma live aí que eu sugiro que vocês assistam no canal do YouTube, que tá lá com a live 51, tá lá com o título Como Concentrar os Corantes nas Plantas, e eu aprofundo bastante essa questão de separar metabolismo primário e secundário. Hoje eu não vou aprofundar tanto nessa parte para não sair do foco. Então, antocianinas são flavonoides. Esse grupo de flavonoides tem outras substâncias, geralmente óleos essenciais, aromáticos, enfim, que fazem parte desse mesmo grupo de flavonoides. E flavonoides, então, são fenilpropanoides, que são substâncias do metabolismo secundário das plantas, que são essas estratégias mais refinadas de atração e defesa. Qual que é a função das antocianinas nas flores? A primeira delas é a atração de insetos para polinização. Por isso que a gente fala, um mecanismo refinado, né, que essas plantas dispõem. Então, são cores intensas, vibrantes, inclusive tem muitas flores com cores que a gente não percebe, que estão fora da faixa do visível, que vai do verde ao vermelho, né? E aí a gente tem o ultravioleta e o infravermelho, que estão fora da nossa faixa, da faixa do visível para nós seres humanos, tá? Então, para além da faixa do visível, as flores também possuem cores que nós não percebemos, que, no entanto, os insetos percebem. Então, são sinalizadores, são como pistas de pouso, para que os insetos percebam, e ao coletar o pólen, enfim, nas flores, eles auxiliam na reprodução por efetivarem a polinização. Inclusive, existem insetos especializados em um único tipo de flor. Um exemplo que eu gosto muito de dar são as mamangavas, que são especializadas em polinizar os maracujazeiros. A mamangava é aquela abelha gigante, bem gordinha, né, bem bonita, que é comum por aqui no sul, pelo menos, né? Mas ela ocorre em diversas regiões. Pensando nas frutas, também as antocianinas, então, também têm a função de atração para que os consumidores das frutas, quando a fruta está madura, percebam a fruta. Então, quando a fruta está verde, não é interessante que ela seja consumida, porque a semente ainda não está pronta para germinar e gerar outra planta. Então, a fruta fica ali meio camuflada, ela é verde, não à toa, ela está camuflada entre as folhas. Além disso, ela não é nada palatável, ela tem um sabor desagradável. E aí depois eu vou falar um pouquinho da substância que está ali dando esse sabor em geral desagradável, uma delas. Mas quando a fruta está madura, ou seja, quando a semente está pronta para germinar, está pronta para se disseminar, então a fruta se torna atrativa. Então ela tem cores vibrantes, cores intensas para que os consumidores percebam ela por contraste ali entre as folhas. Elas têm odores agradáveis, então que também são em geral flavonoides, né? Que tem sabor e odor agradável, em geral são flavonoides, tá? Mas as cores em especial são antocianinas. Então o morango, a cor vermelha do morango é antocianina, a cor azulada do mirtilo é mirtilina, que é uma antocianina, e por aí afora, tá? As antocianinas não são responsáveis pela cor de todas as frutas, mas as frutas vermelhas e azuis, roxas, em geral, são antocianinas, tá? Há exceções às regras.
Uma delas é o tomate, que aí eu vou falar depois, porque a cor dele é uma outra categoria que eu vou abordar em seguida, tá? Então aqui eu falei de antocianinas, guardem bem aí flores, frutas, tá? Depois eu aprofundo um pouquinho mais isso. Dentro também dessa categoria de fenilpropanoides ou compostos fenólicos, dos quais os flavonoides fazem parte, a gente tem outra categoria que são taninos, tá? Os taninos, eu já mencionei numa live dessa semana, ou duas, eles são substâncias que têm é uma substância que tem a propriedade de precipitar proteína, né? Então, como eu mencionei antes na fruta verde, né, que não é atrativa, na banana verde, no caqui verde, enfim, essas frutas que deixam a liga na boca, que a gente fala, é o tanino que está precipitando proteína. Então, isso torna aquela fruta desagradável ao paladar, então ela não é consumida naquele momento que não precisa ser. Os taninos também estão ligados a mecanismos de defesa. A fisiologia vegetal ainda não tem assim rotas específicas dessas funções e como isso acontece, mas a boa parte disso tem a ver com essa propriedade de precipitar a proteína, que seria tipo coagular, né, a proteína, tá? Então, os taninos estão muito presentes em cascas, em partes da planta que servem para proteger. Imaginem que a planta, imaginem a planta como se ela tivesse uma armadura, né? Então, são as cascas dos troncos, as cascas das frutas, nem todas, tem frutas mais cascudas, tem frutas mais tenras, então amoras ali são muito molinhas, ela tem uma película, o morango não é um fruto, né? É uma infrutescência, digamos assim. No morango, que é o fruto, cada bolinha daquelas do morango é que é o fruto verdadeiro, tá? O morango em si, como um todo, não é o fruto, são vários frutinhos ali ligados naquela massa que é a infrutescência. Então, as frutas que têm cascas mais firmes, por exemplo, a romã, que tem uma casca que, principalmente depois que seca, fica bem dura. A uva já não é tão tenra, ela tem uma casca com um pouquinho mais de resistência. Então, são frutas que têm uma quantidade de tanino ali, cuja função é proteger também contra doenças, enfim, contra herbivoria em alguns casos, né? Porque nesse caso a fruta está pronta para ser consumida, mas tudo depende daquela semente, né? Existem diversos tipos de sementes, algumas elas precisam quebrar uma dormência, ou seja, precisa de um período de condições de clima para quebrar a dormência e germinar. Também não vou adentrar muito aqui. A ideia é dizer assim, que o tanino então está presente nessas estruturas mais de fora, em geral ligados a algum tipo de mecanismo de defesa, mas isso também não é amplamente conhecido na fisiologia vegetal. E os taninos, então, são essas cores aí os beges, amarronzados, castanhos que eu mencionei. Então, são taninos que também fazem parte desse grupo de metabólitos secundários, que são os fenilpropanoides ou compostos fenólicos, tá? Então, taninos e antocianinas estão dentro desse grupo de fenilpropanoides, tá? Fora desse grupo de fenilpropanoides, a gente tem um outro grupo dentro também dos metabólitos secundários da planta, que são os terpenoides, tá? Tem uma série de terpenoides, como por exemplo o látex, está dentro dessa categoria dos terpenoides, mas o que nos interessa dentro dos terpenoides são os carotenoides. Dentro do grupo dos carotenoides, a gente também consegue fazer duas subdivisões, que são os carotenos, famosos aí na cenoura, na cúrcuma, o açafrão da terra. Lembra que eu mencionei o tomate? O tomate é um carotenoide, então a cor vermelha é um carotenoide, que é o licopeno, tá? E o outro grupo de carotenoides, então, carotenos e xantofilas. O que são as xantofilas? As cores outonais das folhas.
As xantofilas estão presentes nas folhas, mesmo nas folhas verdes, tá? Mas aí elas não são percebidas porque a clorofila, digamos que predomina. Quando a planta está senescendo, desculpa o linguajar meio corriqueiro assim na agronomia, mas quando a planta está morrendo, envelhecendo, ou as folhas mais de baixo da planta estão envelhecendo, elas vão se tornando amareladas, porque a clorofila vai sendo degradada e aí as xantofilas começam a ser percebidas, tá? E enquanto as xantofilas estão ali ainda, a folha ainda consegue fazer um pouquinho de fotossíntese, tá? Então no outono elas não paralisaram a fotossíntese, as xantofilas estão ali protegendo a folha, depois eu vou falar como, para que a fotossíntese continue acontecendo, claro que numa intensidade bem menor do que aconteceria com a clorofila. Então, quando a folha está envelhecendo, quando está chegando o outono e a clorofila vai sendo degradada, vai aparecendo então as cores amareladas, laranjas, avermelhadas, ou quando a planta está está com deficiências nutricionais no solo, no vaso, no substrato, que a clorofila também possa ser degradada por alguma razão, as xantofilas então aparecem. Então a folha amarelada ali de deficiência nutricional, ou a folha amarelada porque ela envelheceu, tá para cair da planta, ou toda aquela gama de cores outonais das folhas, são xantofilas, que então é essa segunda categoria dos carotenoides, tá? Então falamos aí de uma segunda categoria grande que contém duas subdivisões, carotenos e xantofilas. Depois eu vou voltar em todas elas, tá? Agora também dentro do grande grupo de metabolismo secundário, a gente tem os glicosídeos, tá? Por que os glicosídeos nos interessam? Dentro do grupo dos glicosídeos que estão os cianetos das folhas, por exemplo, né? A folha da mandioca que é venenosa, essas folhas venenosas geralmente quando a folha é quebrada, ou seja, na herbivoria que a gente arrebenta com a folha, em contato então com o oxigênio vai formar a substância venenosa que vem aí dessas substâncias cianogênicas. Espero não ter errado a palavra, tá? É tanto nome que às vezes eu me passo, mas eu acho que tá certo. Mas mais uma vez, o que nos interessa dentro da categoria dos glicosídeos é uma substância chamada indoxil. O indoxil é um glicosídeo que em contato com o oxigênio do ar, ele vai formar uma substância chamada indigotina, que é essa cor maravilhosa que eu estou usando aqui, tá? Então, a partir dessas folhas que contêm o indoxil, que são diversas espécies, a gente consegue, é claro que é outra forma de extração, quando eu chegar nisso depois eu menciono, mas a gente consegue essas maravilhas aqui, que é o azul, tá? Seguindo então, essas são as três principais que eu vou apontar aqui, tá? Os glicosídeos eu não vou me aprofundar mais tanto. Vamos voltar lá para as antocianinas, taninos, depois carotenoides e xantofilas. Cada uma dessas substâncias, essas categorias que eu mencionei, estão presentes em diversas espécies. E aí eu volto naquela live que eu fiz quarta-feira, tá? Independente da parte do globo que você esteja, terão espécies que contenham não todas na mesma planta, mas terão espécies com essas categorias, ou seja, você encontra os mesmos corantes, as mesmas moléculas em diversas plantas espalhadas pelo globo. Então a gente não precisa ficar fissurado a comprar a raiz de rúbia lá da Europa, se a gente pode ter as mesmas substâncias numa outra planta que seja nativa e esteja próxima a nós. Tá? Agora vamos falar um pouquinho de solubilidade e sensibilidade dessas categorias, tá? Por que nem todas são interessantes para o tingimento natural? Existem 3 fatores que influenciam na solidez. O que é a solidez? É a permanência, né? A solidez é permanência, é o quanto que esse corante vai aguentar ali no tecido, tá? Então isso depende da sensibilidade dele a 3 fatores. Um
ou mais, né? Dois ou três desses fatores. Então, quanto mais sensível a esses fatores, menos sólida vai ser essa cor no tingimento, no tecido, na fibra. Quais são esses três fatores? Fotossensibilidade, oxidação e sensibilidade ao pH. Então, essas categorias de corantes, esses corantes, enfim, eles podem ser sensíveis a uma ou às três, né, a uma, a duas ou às três dessas categorias, tá? Então, voltamos lá para as antocianinas. As antocianinas, embora são as que detêm a maior variedade e, na minha opinião, a variedade mais linda de cores, as cores vibrantes, intensas, aí, vermelhos, rosas, amarelos, não só, como eu falei aqui, amarelos em geral são carotenoides, mas algumas antocianinas também são amarelas. Os azuis, então, azuis são raros na natureza, então a flor da hortênsia é a mirtilina, a mesma do mirtilo, que é azul, por exemplo. Só que, embora extremamente abundantes nas flores e frutos, as antocianinas puras são muito sensíveis ao pH, ou seja, fora daquele pH onde é o meio dela, o meio natural dela na fruta ou na pétala, digamos assim, fora dessa pequena faixa de pH, ela altera a cor, tá? Então, ela é sensível ao pH. Quando ela sai daquela faixa de pH ótima para ela muda muito fácil a cor. Também sofre a ação da oxidação, ou seja, quando a gente faz a extração, quebra ela em contato com o oxigênio, aquela aparência de escurecer, de levar para o marrom que a gente vê em polpas de frutas coloridas, quando a gente deixa, né, descongela a polpa. Tenta deixar ela descongelada em contato com a luz e com o oxigênio, vocês vão ver ela sair daquele roxo intenso, por exemplo, para um tom mais amarronzado, tá? Isso é oxidação, tá? E o terceiro fator, a fotossensibilidade. Então, as antocianinas têm as três sensibilidades, tá? A fotossensibilidade, então, além dessas funções que eu falei das antocianinas na planta, que é de atração de insetos, polinizadores, elas também são responsáveis por... elas são como se fosse um protetor solar, tá? Elas receptam os raios UV e protegem aquele tecido da planta, né? Não é pele, né? Mas só queria fazer uma analogia. Eles protegem aquela parte da planta onde ela está presente, receptando. Por isso que as antocianinas são recomendadas como preventivas ao câncer, são recomendadas contra o envelhecimento. Essas propriedades antioxidantes, na verdade, é porque elas receptam, elas que oxidam e receptam esses raios UV, tá? Que, na verdade, é um mecanismo ligado um ao outro, digamos assim, ali na planta. Só que lá na flor, lá na planta, assim que ela recepta essa radiação, ela queima, tá? Ela queima e a planta produz mais para se proteger. No tecido não, a gente coloca a antocianina ali, então quando pega o sol, ele vai queimar, vai dar aquela aparência de desbotado. Aí eu vou falar mais disso lá na live da segunda-feira nos cuidados com as peças, tá? Mas então as antocianinas possuem essas três sensibilidades. Já os taninos são basicamente o oposto disso, tá? Eles são os corantes mais resistentes de todos. Não importa como você lave, aquele tingimento vai aguentar. E aí, voltando aqui para as categorias dos carotenoides, os carotenoides, eles também têm essa sensibilidade contra os raios UV, essa fotossensibilidade, porque eles também protegem as partes da planta onde eles estão presentes. Então, sabe aquela indicação como a cenoura para ficar com a pele bronzeada, enfim, é por aí. Então, carotenoides também protegem as plantas contra os raios UV, mas no tingimento, então, alguns mais, outros menos, mas o da cúrcuma, por exemplo, ele é bastante fotossensível, então pega sol ali, ele vai dar aquela aparênciazinha de desbotado, tá?
O índigo, ele na oxidação é o que faz ele ficar azul. Então, quando o indoxil, que é aquele glicosídeo, entra em contato com o oxigênio, ou seja, ele sofre essa oxidação, essa ligação com o oxigênio. Só que no índigo isso é o que favorece, é o que dá o tom azul. Mas a indigotina em si, ela também é fotossensível. Então, a luminosidade muito intensa, o sol também vai dar essa aparência de desbotado, então, no tecido azul tingido com isso. Além disso, dessas categorias de corantes, a gente tem outro fator importante a ser considerado, que é a solubilidade deles, tá? Porque é isso que determina a forma de extração desses corantes. Então, a gente tem ali as antocianinas e taninos estão no grupo das substâncias solúveis em água ou hidrossolúveis, tá? Então, a extração é feita por água, por fervura. A gente tem os carotenoides, que são lipossolúveis, tá? Ou seja, eles são solúveis em gordura. Então, para esses casos, uma boa forma de extração é usando álcool para extrair, mas por fervura na água não vai ter sucesso, então, nessa extração. E a indigotina, né, o pigmento indigotina é uma substância, é um pigmento insolúvel em água, ele é insolúvel em água. Então, para a gente poder colocar essa cor na fibra, a gente precisa quebrar essa molécula, retornar ela naquela forma separada do oxigênio. E aí é um processo bem complexo que eu não vou adentrar aqui. Não é que seja bem complexo, mas é bem diferente das demais, tá? E aí é outra lógica que tem que ter um ambiente controlado aí de pH e redução de oxigênio para fazer essa quebra da molécula e a gente conseguir colocar a molécula, a cor no tecido para que ele se fixe no tecido, mas em geral o procedimento é muito diferente do que o tingimento feito por carotenoides e por taninos e antocianinas, que são compostos fenólicos, né? O que é importante vocês tirarem daqui? Principalmente antocianinas, né? Essa grande sensibilidade delas, então são as cores que a gente primeiro pensa em usar para tingir, e aí o que acontece? Decepção depois do tingimento. E para fazer um breve relato disso, eu vou chamar minha aluna, que é a Estela, que ela vai contar um pouquinho do que aconteceu quando ela tingiu com antocianina, tá aí. Oi, Estela é minha aluna, então, do curso. E ela estava contando... Oi, Estela, tudo bem? Bem-vinda. Tudo bem. Bom, então, só te apresenta. Oi, meu nome é Estela, sou bióloga, tenho 28 anos, estou aí no tingimento natural agora. Enfim, Estela, então, bióloga, e ela iniciou essa jornada no tingimento natural, e aí nesses primeiros contatos, tu nunca tinha tingido antes do curso? Natural, não, nunca tinha testado. Beleza. Então, assim, a participação dela vai ser para fazer esse relato, porque embora nas aulas a gente explica e tal, tudo isso, é importante testar e ver com os próprios olhos o que acontece. Então, conta isso, se tu tiver as amostrinhas aí para mostrar para quem tá aqui no Instagram, com o que tu tingiu, o que aconteceu quando tu lavou, e se puder mostrar um pouquinho, e depois na edição eu coloco o antes e o depois com as fotos que tu me mandou. Pode falar. Bom, quando eu comecei o curso, a gente começa aquela alquimia, né? Que a gente começa a querer testar até todos os corantes possíveis. Aí eu testei o hibisco e a beterraba, porque são cores que, nossa, ao meu ver, eu falava, vai sair aqui uma super extração e vai dar super certo. Aí esses são os resultados. Bom, o hibisco, depois você vai postar como ficou aquele rosa super forte, com alume, né, com o mordente e o bicarbonato, ficou aquela maravilha. Aí depois de lavado ficou assim. Batata. Cinza, né? Cinza. Só ficou tipo um leve cinzinha do pré-mordente. Uhum. E aí, com o acetato, ficou assim. Só um cinza mais escuro, né? É. Beleza, depois na edição do vídeo eu vou colocar o antes de lavar, né? Sim. E a beterraba? A beterraba,
depois que lavou, saiu muita água de beterraba, mesmo secando tudo, deixando secar bastante, ficou assim, ó. Eu tinha feito um tie-dye super lindo, e aí ficou assim. Ainda que manteve um pouquinho, mas desbotou bastante, né? Eu lavei umas 3 vezes e assim, ficou bem manchado o tecido, né? Não deu muito certo. Ficou um rosinha assim, bem xoxo. Então, eu já fiquei tentada a usar água do feijão, né? E tingi uma roupinha do meu filho, ficou um roxinho lindo na primeira lavagem. Ele oxidou, ficou marrom. Ele também é sensível ao pH. Também já tingi com hibisco, e aí primeiro contato aí com a lavagem vai para o acinzentado, né? Mas enfim, a ideia então era que a Estela mostrasse aqui. E aí, o que tu tira disso de conclusão? Você olha assim, a água da beterraba, você coloca assim o tecido, fica muito bonito. Então, é decepcionante. Depois que você lava, parece que é um desperdício, né? Então, realmente não compensa para tecido. Essa é a minha conclusão. Eu acho que se você quer trabalhar com matéria-prima, que seja com as já testadas, com as já aprovadas, né? No tingimento natural. Mas eu acredito que, assim, se você quer fazer alguma coisa que você não vai lavar depois, sei lá, uma tela, alguma coisa assim, que você queira usar o feijão ou usar o hibisco mesmo, eu acho que dá certo. Não sei, é uma tentativa. Tem um outro fator aí que é a fotossensibilidade, né? Então, eu mostrei na quarta-feira aqui um tecido tingido com uma fruta que nunca passou por lavagem, ficou 1 ano guardado no escuro, sem lavagem, e ele desbotou. Ele preservou um leve arroxeado, mas ele era muito roxo, um roxo muito escuro. E aqui a Miranda tá perguntando sobre o açaí, tu também tingiu, né, com ele, né? Deixa eu só concluir. Então, ele ficou 1 ano inteiro guardado no escuro, sem lavagem, e mesmo assim desbotou, acredito que pela oxidação, né? Foi o único dos 3 fatores envolvidos ali. Então, fala um pouquinho aqui do teu teste com açaí. Eu testei com açaí, porque eu tenho um lugar que cai bastante, ó, as frutinhas que eu consigo recolher aqui próximo. Mas eu lavei e também saiu no tecido. Ficou um cinza. Muito triste, porque a gente... Ficou lindo, né? Tinha ficado lindo. Mas tu não tinha falado que tinha lavado, olha só. Ainda tem um roxinho do açaí, mas ficou um cinzinha, um roxinho cinzinha, sabe? Beleza. Legal. Então, é um assunto, assim, para ver a importância. Então, que nem tu disse, mais do que usar plantas amplamente testadas, é usar substâncias que a gente sabe que não sofrem essa influência, independente da planta, né? Como eu disse, as mesmas substâncias vão estar em diferentes plantas. Então, muito obrigada aí pela tua participação, por se dispor, vir mostrar os teus testes. Obrigada, Estela, então, pela participação. Tchau, um beijo. Tchau. Muito legal, assim, porque embora eu, oriente, eu fale, olha, vai acontecer isso, é claro que eventualmente acontecem algumas exceções, né? Há exceções de frutas que tingem, há exceções de antocianina que colore sem sofrer essas alterações, há exceções de flores, né? Coreopsis tintoria, por exemplo, é uma exceção, tanto que carrega o tintoria no nome. Lembra que eu falei que era um segredinho das espécies que tem tintoria no nome? É porque tem um corante mais sólido em geral, né? Eu vou então agora, tá faltando 10 minutinhos, a gente sabe que o Insta corre conosco aqui e eu vou responder umas perguntinhas aqui. Será que essa cor é só do ferro com o pré-mordente? A Renata tá perguntando. No hibisco não, porque eu já atingi com hibisco sem a pré-mordentagem e também ficou cinza. Então é o natural acontecer. Com o açaí até vi assim os resultados numa dissertação de mestrado, ele também acontece, tá? Então beterraba, aliás, a beterraba não é uma antocianina, tá? A beterraba é betalaína, tá? Que é a molécula com nitrogênio junto, tá? Então é outra categoria, mas se
comporta de uma forma bem similar, tá? A Luciana falou que testou com farinha de beterraba. Conta aí no final o resultado, tá? Porque a farinha já passou por processos, né, de secagem, de aquecimento, provavelmente. Então, talvez guarde um pouquinho melhor a cor, tá? Mas ficou bonito o rosa antigo da beterraba, mas isso ficou já na primeira lavagem. Imagine na 10ª lavagem, Cris, o que vai estar aquele rosa antigo, né? São as cores fugitivas, exatamente. A borra de café tinge? Sim, a borra de café porque é rica em tanino. E o tanino, como eu mencionei, não tem essas sensibilidades todas. Então, até mesmo a impressão botânica do hibisco perde a cor? A impressão botânica, ela vai seguir a mesma tendência do corante, do comportamento do corante no tingimento, tá? Mas talvez, dependendo do mordente que você use, a silhueta que ela marca pode ser interessante. Naquela técnica de medium print que fica a silhueta vazada, e pode ser interessante. Mas a cor vai seguir sim a mesma tendência do que acontece no tingimento. A Luciana tá falando aqui que some mesmo, é isso aí. Como posso conseguir a cor amarela? A cúrcuma fixa bem? A cúrcuma é um bom tingimento, mas tem essa sensibilidade maior. Ela não é tão sensível. Ela é sensível ao pH, mas não tanto quanto a antocianina. Mas ela é fotossensível, então ela vai tingir bem, vai fixar bem, mas se pegar muito sol, ela vai aos pouquinhos dando aquela carinha de desbotado. Mas inclusive um aluno meu fez uma observação outro dia que mesmo os amarelos sintéticos também sofrem muito com o sol. Se você olhar em outdoors, em banners que ficam muito tempo no sol e desbotam, o amarelo também tem uma sensibilidade maior, assim, comparado com outras cores, tá? Segunda-feira eu vou falar um pouquinho mais disso, porque envolve os cuidados com as peças. Maria Lúcia, quero fazer bolsa, será que dá certo? Tu quer saber se dá certo tingir? Com certeza dá, dependendo do tipo de fibra. A gente falou de fibras ontem, né? Renata, essa aí também é antocianina? Sim, é para ser, é uma que eu não tenho 100% de certeza, mas acredito que sim. Os roxos em geral são, tá? O que às vezes pode não ser são os vermelhos e os laranjas, que aí pode ser carotenoide, mas os roxos é quase certo que é, tá? Mas não vou dar 100% de certeza aqui, mas é a maior probabilidade que sim. Para utilizar a uva no tingimento, usa a fruta toda ou só a casca? A ideia é comer a uva ou fazer geleia, por exemplo, usar... Sim, até porque a uva mesmo não tem praticamente cor, a cor tá na casca, tá? A casca da uva tem um pouquinho mais de tanino, então vai ser um pouquinho melhor, né? Tanto que fica preservado aí no vinho, enfim, aquela cor intensa, mas ela pode sofrer outras ações assim de desbotar, não vai ficar aquele super roxo para sempre, né? Ela vai com o tempo soltando também. Mas a uva tem um pouquinho mais de tanino na casca que pode colaborar com a fixação. Isabela, tô com medo de cair o Instagram aqui, ó. Oi, como obter o roxo? Tentei com hibisco, mas também ficou cinza, por essa razão que a gente fala. Então, roxo a gente modifica vermelhos usando ferro, ou a gente usa corantes de antocianina, porém protegida pelo tanino, que aí é uma categoria, os taninos, ali eu não falei quando expliquei, são divididos em taninos hidrolisáveis, que são os taninos comuns, esses castanhos, beges, marrons, e taninos condensados, que são complexos de tanino, antocianidina, antocianina, com fortes ligações carbono-carbono, que só são quebradas com ácidos muito fortes, tá? Então, é uma forma da gente obter a cor da antocianina sem ter toda essa sensibilidade. Por isso que a madeira do pau-brasil, a antocianina está ali protegida pelo tanino, a madeira, então, do pau-brasil, do pau-campeche, do roxinho, essas quebracho vermelho, são aí madeiras vermelhas, roxas, são corantes mais sólidos do que as antocianinas simples presentes nas frutas. Então, ou a gente modifica um vermelho usando ferro para ficar roxo,
ou um roxo direto, aí como essas madeiras roxas, mas aí tem uma tendência a não ficar um roxo tão intenso, e fica um roxo um pouco mais fosco, digamos assim, acinzentado. A casca da cebola dá tons de amarelo. Sim, a Tá respondeu a pergunta feita acima. Adiantando, cebola roxa não tinge roxo, vai ficar um pouco mais dourado, amarronzado do que a cebola amarela. E a cor da amora dura, mesmo princípio que eu expliquei, é antocianina pura. Que cúrcuma e urucum podem ser usados? A Tânia perguntou há séculos, né, Tânia? Mas eu deixei mesmo as perguntas para o final, tá? Sim, cúrcuma e urucum, então elas tingem, como eu falei então no decorrer da live. Fiz um tingimento com cúrcuma e achei muito legal, pois não desbotou muito, tingi barbantes, pois faço incensos naturais e enrolo com barbante de algodão. Que legal, Brida, muito legal. Se não o problema da cúrcuma é a luz, o sol, né? Sol direto ou luz muito intensa. É isso que vai prejudicar o urucum. Em geral, é essa a sensibilidade dele. Como se usa o ferro, Brida? Então, o ferro a gente usa numa solução ou de acetato de ferro, que a gente pode fazer um fermentado caseiro, né? Misturando aí em pregos enferrujados um pouquinho de água, vinagre, um pouquinho de açúcar mascavo para fermentar, e aí aquela solução a gente mistura na tinta numa concentração aí mais ou menos de 5%, tá? Existem outras formas de ferro, mas a melhor para o meio ambiente, né, a que causa menos impacto é essa, tá? Bom, sem perguntas, então eu vou encerrando aqui pelo Facebook. Muito boa noite, obrigada pela presença.